Fala pessoal, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre cefalópodes foliculares, que é essa plantinha linda aqui, endêmica da Austrália, ou seja, nativa de lá, só se encontra lá, de forma natural, né? Cefalotus é o gênero, é um nome que vem do grego, relacionado à cabeça, né? Significa ali cefalotus, e que é pelo formatinho dele, né? Que parece uma cabeça, e foliculares é a espécie. Que vem do latim aí, que é relacionado a ser um saco, né? Que se refere ao jarrinho dele, gente, né? Esse formatinho aqui. É uma planta que a gente consegue cultivar, sim, consegue ter ela aqui no Brasil. Já tem muitas pessoas que têm há muito tempo. Assim que eu comecei, muita gente dizia que era impossível ter uma plantinha dessa, mas assim, gente, não é. A gente só precisa, assim, reproduzir um ambiente legal para elas, tá? Ela aguenta temperaturas altas e temperaturas baixas também, mas eu acho que, assim, o mais importante é você oferecer algumas coisinhas bem específicas para ela, como uma boa luminosidade, um bom substrato, bem drenante, tá? Então, assim, se você botar aqui um substrato legal para ela, que não deixe essa raiz encharcada, já vai ser muito bom. Você conseguir um lugar com uma umidade boa também vai ser legal e com uma luminosidade alta, ou seja, dá para você cultivar ela no sol, dá para você cultivar ela sem sol diretamente em cima dela, na sombra, e dá para você fazer o cultivo indoor dela também, tá, gente? Então, assim, essa plantinha aqui em específica, eu comprei do Edu, do Jardim Faminto, e o substrato dela aqui, ela é turfa, areia e perlita, com a proporção de quantidade igual para todos, tá, gente? Então, assim, se você for adquirir uma, você já pensa nessa questão do substrato. Então, você manter aí um substrato que vai ficar úmido e, ao mesmo tempo, vai deixar uma boa drenagem para que não encharque de água as raízes, tá? Porque aí rola um apodrecimento. Se você quiser deixar com um pouquinho de água embaixo, você tem que deixar bem pouquinho, tá? Bem lá no fundo. E eu tenho aqui essa daqui em específica fica no sol. Pode ver que ela está um pouquinho mais coradinha, as folhinhas estão menores, mais coradinhas. E aí eu mantive igual ele me orientou. Se você estiver planejando comprar uma, ainda vai comprar, você já olha um lugar legal aí para ela. Que, como eu falei, que tenha uma boa umidade. Se você for colocar num aquário, um aquário aberto, vai ser legal, vai manter uma umidade, mas você tem que pensar sempre no sistema radicular dela, pensar nas raízes, que as raízes não podem ficar encharcadas, tá bom? Então, assim, já pensa no substrato, o musgo, ele vai manter o pH ali mais ácido, ele vai ajudar com isso, ou a turfa, a perlita e a areia vai deixar mais drenante, tá? Essas pedrinhas aqui por cima, elas não fazem parte do substrato, elas estão aqui em cima mesmo só para dá para manter a temperatura legal ali embaixo e aí também elas deixam essa parte de cima mais sequinha e aí diminui o matagal que acaba nascendo por cima e tudo mais. E como eu falei, se você quiser deixar um pouquinho de água embaixo, ao invés de fazer só regas, você pode deixar esse pouquinho de água embaixo. Só que assim, tem que ser só um fio de água lá na partezinha de baixo, tá? Bem, olha, tá vendo o tamanho desse vasinho aqui? Fica no lugar que pega sol. E aí fica esse fio de água aqui embaixo, porque aí ele faz uma rega por capilaridade, né? O musguinho que tá ali, a turfa, vai sugando essa água e aí vai levando. Só que a raiz do cefalópolis, ela se aprofunda e ela acaba saindo pelas laterais, então a gente tem que ter cuidado com esse apodrecimento. Se você for fazer uma rega por cima, tem que pensar que tem que ter cuidado também para não acumular água aqui no meio, para não apodrecer o meio dele, tá? Eu tenho dele aqui na sombra também. Vou aproveitar e vou mostrar agora para vocês rapidinho. Esse aqui, gente, ó, ele tá na sombra, ele não tá pegando sol, porque aqui é onde ele tá, nesse período de outono e inverno não pega sol. E aí o que aconteceu? Ó, ficou com as folhinhas maiores, mais verdes, tá vendo? Os jarrinhos estão um pouquinho menores, mas bem verdinhos, porque teve uma redução bem forte na luz, tá? E aí eles precisa, né? Deu mais folha não carnívora para fazer essa fotossíntese aí dele. E
Aqui o substrato, gente, aqui tem até um bebezinho aqui que provavelmente tá vindo da ramificação dele ali de baixo, tá? Esse substrato aqui, por dentro aqui, é só esfagno, perlita e areia, tá? Ó, tem outro aqui, tá vendo? Saindo aqui. Esfagno, perlita e areia, só isso. E tá aqui, gente, em um local aberto. Eu botei aqui porque eu tenho a esperança de ver, de repente, algum deles saindo aqui por baixo. Mas tá aqui e daqui a pouco vai pegar sol de forma gradativa, o sol vai vir bater aqui. E aí eu acredito que essas folhas aqui, elas vão dar uma reduzida e ele vai ficar um pouquinho mais corado, porque já vai bater um solzinho aqui. Mas também fica aqui, gente, local aberto, não tem estufa, não tem nada. É varanda mesmo, ó. Céu aberto, pega chuva, tá? Então pega aqui e não tem nada embaixo, então assim, rega aqui só no substrato, escorre a água e pronto. E em relação à umidade, ele fica aqui perto de onde ficam as nepentes, ficou aqui no meio. Então a umidade fica legal, porque tem bastante nepentes aqui, tá? Vamos continuar aí o vídeo. Gente, é isso. Dá pra você manter na sombra, dá pra manter no sol. Pensa na umidade, pensa num substrato drenante, tá? Que aí vai evitar também proliferação de fungos e tudo mais. E você mantendo um ambiente legal, dá para você cultivar. Com poucas horas de sol, com muita, você vai sempre ter que pensar na fazer a adaptação. E assim, se você já comprou e não sabe o que fazer, você pergunta lá a quem você comprou, como ele mantinha, reproduz da mesma forma na sua casa e depois você pensa em como você vai fazer para adaptar ele ao pouco, caso você queira mudar essa forma de cultivo, tá bom? Então, gente, é isso aí. Eu espero ter ajudado. Dá uma olhada aqui mais nesses bonitões, nesses jarrinhos. Caso tenha dúvidas, deixa aí que se eu puder eu respondo, tá bom? Não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos para ajudar. E qualquer dúvida, gente, bota aí, que se eu puder, eu prometo que eu vou fazer um vídeo respondendo, tá bom? Então, assim, dá pra ter, é de fácil cultivo, não é muito difícil. Às vezes é difícil um pouco a adaptação dele mesmo, gente. Então, assim, às vezes adaptar ele vai ser um pouquinho difícil, mas vai conseguir, ele vai se adaptar uma hora ou outra. Você só precisa manter esses passinhos básicos mesmo que eu falei aqui, substrato e ambiente. Beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.